No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a essência de um dos grandes personagens das histórias em quadrinhos e que finalmente, depois de 17 anos, foi muito bem retratado nas telas do cinema. É isso aí, nós estamos falando de Logan. É sobre isso que a história vai falar no programa de hoje, que começa agora. Pois é, só levaram 17 anos para conseguir colocar a essência do Logan nas telas do cinema. E o resultado disso foi brilhante. Para mim, Logan é uma das melhores adaptações de um personagem das histórias em quadrinhos para o cinema. Talvez ali seja bem equiparado à ideia do Batman Begins, mas ainda acho que o Logan leva uma pequena vantagem sobre a criação do Christopher Nolan. Quando eu falo que o Logan ele é um personagem que carrega em si talvez o maior contexto de humanidade, é porque ele é um cara que ele é totalmente autêntico. O Logan, ele ama e ele odeia, ele chora, ele sofre, ele se enfurece, ele vira um bicho com a mesma intensidade. Ele é um cara visceral. Ele é um cara que, mesmo em meio às dificuldades pelas quais ele passa, ele não perde as suas características. Ele se mantém ao longo de vários anos, de várias décadas, de vários períodos históricos, sendo o mesmo. É interessante porque ele também prova daquilo que nós provamos na maioria das vezes. Aquilo que de pior existe no homem. O projeto, o Arma X, é o resultado disso. Ele enfrenta alguns dilemas éticos e dilemas morais que nós passamos no nosso dia a dia. Assim como ele busca questões filosóficas da vida como nós, tentando entender o seu passado, tentando entender quem ele é e tentando projetar algo de melhor para aquilo que ele poderia ser. O Logan ele consegue sintetizar em um único personagem ali, ele consegue sintetizar em todas as suas características toda essa essência do que o homem deveria ser. E uma das coisas que eu acho mais brilhantes é justamente o fato dele conseguir ser autêntico. Se nós olharmos no filme, a forma como ele se relaciona com o Xavier, um dos poucos amigos que ele faz ao longo da vida dele, é tocante. O Xavier é um cara que insistiu com ele, que brigou com ele, que tentou ajudá-lo de verdade sem esperar algo em troca. E ele consegue perceber isso e o Logan valoriza isso. Por isso é que o Xavier acaba se tornando não só o seu mentor, como o seu grande amigo. A relação entre eles, que passa por momentos de raiva, de briga, de discussões, mas é uma relação que passa por uma série de carinhos, de preocupações, e no filme é muito bem demonstrado isso, o amor que existe ali de um pelo outro, o cuidado que existe ali de um pelo outro. Ele também consegue demonstrar um pouco daquilo que ele é no seu relacionamento com a Laura. Quando ele conhece a Laura, ele fica todo arredio, ele fica todo fechado, misterioso, ele não quer criar vínculos, porque ele sabe o que é criar vínculos e eles serem rompidos. Ele sabe o que é ter alguma coisa e tirarem bruscamente dele aquilo ali. Então ele acaba criando uma certa distância das pessoas pelos vários traumas que ele passa ao longo da sua vida. Mas a relação que ele constrói com a Laura ao longo do filme é algo muito bonito de se ver e é a forma como ele encontra de conseguir não só honrar, mas ajudar o Xavier e também conseguir, de certa forma, preservar um pouco da memória de tudo aquilo que ele já foi um dia como mutante, já que os mutantes não existem mais. A busca que ele tem, a forma como ele procura levar a sua vida, quase autodestrutiva, afinal de contas o filme se passa em 2029, os mutantes não existem, ele é um cara viciado na bebida, o fator de cura já não funciona tanto, então ele vai tentando se autodestruir porque ele não consegue encontrar resposta alguma para os seus vários tipos de problema. E a Laura vai ser aquele suspiro em que ele vai conseguir finalmente entender um pouco da relação de amor e encontrar a paz que ele tanto busca. Mas uma das grandes características é justamente a ideia dele ser autêntico e dele ser o que na verdade não se espera, o que a sociedade não espera.
Nós vivemos hoje em uma sociedade em que o politicamente correto é a sua realidade. O politicamente correto, ele acaba sendo bom, mas ele acaba também nos privando de muitas coisas. O discurso do politicamente correto, ele é bonito, o discurso dele, as palavras que são usadas, a forma como se fala, né, é bonito, é apresentável, mas na real muitas vezes não quer dizer aquilo que nós pensamos. Nós temos uma série de problemas com esse politicamente correto, porque hoje em dia nós temos que pensar muito em tudo aquilo que nós falamos. Nós temos que viver pisando em ovos com as pessoas, porque qualquer coisa que você fale pode gerar um sentimento de ofensa do outro lado das pessoas que estão ouvindo. Isso é um problema. Isso é um problema porque, na verdade, não existe um equilíbrio. O politicamente incorreto era ruim porque ele acabava despertando uma série de discursos que traziam ódio, de discursos carregados de preconceito. Mas o politicamente correto nos tira a autenticidade que nós temos. E aí nós vivemos travestidos de algo que não somos, para tentar agradar uma sociedade da qual, na maioria das vezes, nós não pertencemos ou nem queremos pertencer. O politicamente correto tira a nossa autonomia. E é interessante quando nós paramos para notar que talvez um dos grandes problemas do politicamente correto é justamente a ideia do ódio. Porque o politicamente correto nos tira a possibilidade de nos expressarmos e de opinarmos, de falarmos aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos. É óbvio que ninguém aqui está defendendo, que ninguém aqui está falando que você deve falar, que você deve ofender a pessoa por uma questão de escolha de gênero, por uma questão de escolha religiosa, por qualquer tipo de questão. O problema é que nós não conseguimos encontrar um equilíbrio, e na falta do equilíbrio, qualquer coisa que nós falamos gera um discurso de ódio. Eu não posso ser de um partido que é oposição ou a favor do governo, eu não posso defender uma ideologia religiosa, eu não posso me posicionar a favor ou contra de qualquer um dos grandes dilemas que surgem na humanidade, eu não posso falar se eu sou a favor ou contra do aborto, da questão homossexual, da questão das minorias. Existe um problema na sociedade, e ao invés de nós tentarmos resolver, nós muitas vezes usamos essa roupagem do politicamente correto para nos escondermos atrás dos problemas e não resolvermos como nós deveríamos resolver. O politicamente correto, ele é quase um câncer na sociedade. Esse câncer está nos tornando cada vez mais hipócritas, está nos tirando muito do prazer que poderíamos ter em viver e respeitar o próximo com as suas diferenças, sejam elas quais forem. O Logan não é politicamente correto. Muito pelo contrário, ele é o que tem que ser. Ele não muda pela opinião das pessoas, ele não se deixa levar por aquilo que dizem, por aquilo que tem que ser, mas ele se mantém e ele se preserva sempre autêntico. E isso é muito interessante, e isso faz com que muitas vezes nós, ao olharmos para ele, nós nos identificamos porque queremos ser iguais a ele, porque ele tem uma liberdade que muitas vezes nós não temos. É claro que o comportamento dele, em muitos casos, é carregado de violência, de raiva, de ódio, por uma série de traumas que ele mesmo passou. E nós temos que tentar pensar nessa ideia do equilíbrio, para nós conseguirmos atingir um nível decente, um nível de maturidade que nos permita conviver em paz com todos os nossos semelhantes. Os mutantes estão ali para apontar os diferentes, aqueles que nós temos que não aceitar, mas nós temos que reconhecer como iguais para nós podermos construir uma sociedade mais igualitária e uma sociedade melhor. Eu acho que o discurso do Logan passa um pouco por aí, e era isso que nós queríamos deixar para vocês no programa de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, vocês tenham assistido o filme e que vocês possam aí divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado, até a semana que vem. Valeu, galera! Fui!